Meio ambiente não é objeto. Nós transformamos o meio ambiente em objeto. Aquilo lá é matéria-prima para ganhar dinheiro. Não, não é. Meio ambiente é vida, igual a minha, igual a tua. E por isso ela tem que ser tratada de outro jeito. Olá, está começando mais um episódio do UXplay Podcast, o nosso espaço de conversa com quem entende do assunto. Eu sou a Ana Boff e hoje nós vamos tratar de mais um assunto dentro do quadro O que o Brasil precisa. A nossa temática de hoje é o meio ambiente e para falar sobre isso, nosso convidado é o professor Adir Heck, da área do Direito. Mas antes de começar a falar do tema em si, Adir, eu queria te agradecer muito pela presença e também pedir para que tu te apresente um pouco, fale um pouco da tua formação, das tuas áreas de pesquisa também. Eu sou professor do mestrado e doutorado em Direito Ambiental. Fui, inclusive, o que implantou o doutorado, né? E pesquiso na área do direito urbanístico ambiental, que são dois ramos do direito. Um diz respeito ao direito natural e o outro diz respeito ao direito, ao meio ambiente criado. Então, são fundamentais e tem uma conexão muito forte, porque não adianta estudar direito ambiental natural se ao homem fazer a ocupação sobre os espaços, você não tem regras de ocupação. Então, o direito urbanístico são as regras de ocupação sustentável em cima do direito ambiental natural. E o que te fez ter interesse por essas áreas de pesquisa especificamente? Bom, eu fui secretário de planejamento na prefeitura, trabalhei muitos anos com planos diretores, né, antes mesmo de vir para a academia, e isso me motivou a me aprofundar. Eu achava que precisava pesquisar. E aí a gente acabou fazendo concurso para vir para a universidade, ingressamos no programa de pós-graduação, né, no Direito, e começamos a pesquisar essa área, que eu considero uma das áreas mais importantes em termos de futuro do país e em termos de profissionais, inclusive, para os nossos alunos. Tu acha que os alunos de direito, assim, no geral, eles se interessam bastante por essa área do meio ambiente ou ainda... Ainda não há muito interesse. O pessoal confunde o nosso curso de Direito Ambiental, mestrado e doutorado, como um curso fechado. E aí o pessoal, eu gostaria de pesquisar direito civil, você só tem direito ambiental. Não, o direito ambiental ele possibilita que você trabalhe direito civil com viés ambiental, você trabalhe direito penal com a questão ambiental, você trabalhe direito administrativo com a questão ambiental. Isto é, ele possibilita que todos os ramos do direito possam utilizar a sua qualificação naquela área que ele gosta de trabalhar e, ao mesmo tempo, acrescentar, né, questões importantes de soluções de problemas na área ambiental. Adir, falando um pouco mais diretamente do nosso assunto, né, o meio ambiente dentro dessa perspectiva de Brasil. Quando a gente fala em Brasil e problemas ambientais, uma das primeiras coisas que vem em mente é a questão do desmatamento, muito porque ela tem aumentado mais do que o normal nos últimos anos. De 2020 para 2021 foi um aumento de 57% com relação ao ano anterior. E daí a minha pergunta é a seguinte: tu acredita que o que tem provocado isso tem a ver com falta de legislação sobre isso, com uma falta de fiscalização, com as duas coisas ou com alguma outra coisa? Nós temos essa legislação restritiva que preserva uma reserva legal em todas as propriedades, com obrigação do proprietário fazer, e também nós temos uma legislação que estabelece áreas de preservação permanente, que são as chamadas APP, que são as encostas, as montanhas, a beira dos rios, né, a Mata Atlântica, enfim, nós temos uma série de legislações sobre APPs. Isso é uma coisa que não existe no mundo. Aliás, se você for na França, eles não têm APP. Lá você planta e constrói 5 metros em cima da beira do rio. Ninguém é obrigado a deixar nada. Por quê? Porque toda a biodiversidade deles já praticamente não existe mais. Nós temos essa preocupação de preservação da biodiversidade. A pergunta é, o que está acontecendo no Brasil? E você fez, é o problema de fiscalização.
É também, mas é muito mais sério do que a simples fiscalização. É um problema de planejamento territorial. Eu vou te dar um exemplo. Se fala da derrubada da mata, das queimadas no Amazônia. Quem é que me diz que estão queimando mata da área de preservação, da reserva legal da Amazônia? Ninguém sabe. Por que ninguém sabe? Porque não há delimitação da reserva legal onde deve ser preservado e não há definição dos espaços que devem e podem ser ocupados e como deve e pode ser ocupado. Porque a ocupação da Amazônia, ela é uma ocupação diferenciada, deve-se fazer lá um processo de desenvolvimento e de ocupação diferenciado do resto do país, porque nós temos uma mata imensa a ser preservada. Então, você tem que definir os corredores de ocupação e você tem que definir os 80% que devem ser preservados de reserva legal. Isso hoje é fácil. Uma vez você tinha que ir lá fazer picada, hoje você faz por satélite. Então você pode fiscalizar por satélite. E aí você vai saber se está sendo queimado a reserva legal ou se está sendo feito ocupações ou derrubada de mata onde pode ser ocupado. E aí diminui, inclusive, o processo de fiscalização, porque aí você só vai lá nos locais onde pode ser derrubado para verificar que tipo de atividade eles vão querer implantar lá. E fiscalizar as atividades que poderão ser ocupadas e poderão ser assentadas nesses espaços. Então o problema da Amazônia é um problema de planejamento territorial simples, que o país tem que fazer e dar exemplo para o mundo, porque isso vai servir de exemplo para o mundo. Porque senão nós vamos continuar discutindo daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, a discussão é, estamos queimando a Amazônia. Sim, mas estamos queimando a Amazônia que deve ser preservada ou estamos queimando ou derrubando os espaços que podem ser derrubados? Essa é a pergunta. E nós não sabemos. Por que não sabemos? Porque não temos planejamento territorial. E o que tu acha que está faltando para esse Falta planejamento? vontade política. Nós temos instrumentos legais para fazer isso. Por exemplo, os zoneamentos que estão previstos, né? O zoneamento ecológico e econômico. Então, se eu fizer um zoneamento ecológico e econômico obrigatório em todo o território nacional, eu vou dizer, por exemplo, naqueles espaços da Amazônia que podem ser ocupados, que é 20%, o que vai ser feito lá? Alguém sabe o que é permitido fazer lá? Ninguém sabe. Por quê? Porque não se fez zoneamento ecológico e econômico. É o problema do Rio Grande do Sul quando se fala, por exemplo, do bioma Pampa. O bioma Pampa está sendo destruído, desmontado. Por quê? Porque nós não temos zoneamento ecológico e econômico que defina aonde é o bioma Pampa e que tipo de atividades são permitidas em cima desse espaço definido como o bioma Pampa. Porque o bioma Pampa não significa não ocupar nada. Significa ocupar para não descaracterizar o bioma. Na forma como já nós vimos ocupando, claro, com novas tecnologias, etc., até melhorando a ocupação e evitando danos ambientais. Mas isso tem que ser feito, porque senão o que está acontecendo? Se você vai de Caxias à praia, você encontra uma paisagem lindíssima de campos. Isso aí, daqui a 10, 20 anos, não vai existir mais. Eu tenho dito para os prefeitos, vamos fazer zoneamento ecológico e econômico, vamos definir que da estrada até o horizonte a paisagem tem que ser preservada e as ocupações definidas para que ela não descaracterize a paisagem. Não, hoje está sendo colocado lá pinos e lotes, acácia, repolho, né, batata. Isso está se desmontando tudo, mas nós precisamos disso. Ou aquele espaço é um bioma, é uma paisagem que tem muito mais valor se for preservado. Nós precisamos medir isso. Aliás, os prefeitos não se dão conta do valor da biodiversidade, que é, sem dúvida nenhuma, uma riqueza das maiores que nós temos no Brasil e será a riqueza do futuro. No futuro não se vai falar, não vai ser rico quem tem petróleo ou quem tem ouro. No futuro vai ser rico quem tem biodiversidade. Essa falta de planejamento é um problema de Brasil ou tem alguma região ou algum estado que isso é feito? É um problema de Brasil. E é um problema, eu sei que tu vais entrar depois na questão urbana, não é um problema só da área rural.
né? Porque o zoneamento ecológico e econômico é um instrumento de planejamento da área rural, né? Mas a área urbana é uma das questões gravíssimas de problemas ambientais no Brasil e que ninguém diz nada. Ninguém diz nada. Então, nós precisamos urgentemente fazer isso. E tem mais um detalhe. Esse aspecto da preservação através de planejamento territorial te dá segurança jurídica para que você saiba aonde poderá usar os espaços. Eu quero plantar soja, eu vou saber onde é que eu posso plantar soja, sem problema nenhum. Eu quero criar gado, eu vou saber onde eu quero criar gado na Amazônia, por exemplo. Porque vai estar definido o espaço que pode se fazer isso e o espaço que tem que ser preservado. Então isso dá segurança jurídica, dá visibilidade, dá confiabilidade, gera a fiscalização automática, possível, porque hoje não é possível, né? E gera desenvolvimento, que é diferente de crescimento, de desmatamento. E essa falta de interesse que tu comentou antes, interesse político, tu acha que é causado por uma questão de que eles acreditam que, se esse planejamento for feito na cabeça deles, claro, vai prejudicar o desenvolvimento econômico? É essa a ideia da falta de interesse? Tem duas coisas aí. Infelizmente, no Brasil ainda nós vivemos um ranço ideológico, burro, tá? E esquecemos que isso não tem nada de cientificidade. Isso não é ciência. Quando você discute uma posição ideológica, você discute um ponto de vista de alguém ou de um grupo que pode ser levado para a sociedade, para o parlamento e se transformar em direitos de alguém. Mas isso não é a verdade absoluta. E não é planejamento de futuro. O planejamento de futuro se dá não simplesmente pela positivação de direitos. Não adianta eu dizer que eu tenho direito à educação, que eu tenho direito à saúde, que eu tenho direito à habitação. Eu quero saber como é que você vai fazer para garantir o meu direito à educação. E isso é instrumento jurídico de construção de políticas públicas. Então nós não construímos políticas públicas, nossa legislação. Nós construímos direitos. E aí não sabemos como é que vamos fazer com isso. Bota na mão do presidente, do governador, do prefeito. Você tem o direito, o dever de fazer isso, porque esse é um direito do cidadão. E aí como é que você vai fazer? E outra coisa mais grave ainda no Brasil. Nós não temos políticas de Estado. Nós temos políticas de governo. De 4 em 4 anos, e quando muito. Ou mais grave ainda, nós temos políticas de poder, que é muito mais grave. Então, enquanto nós não transformarmos os nossos políticos em estadistas, com visão de Estado e de futuro, eles sempre vão pensar na eleição seguinte. E quem se lasca, com a desculpa da palavra, proferida por um doutor, é o povo. E toda essa questão do planejamento seria um primeiro passo essencial, né? E a fiscalização disso seria o segundo passo? Uma consequência. A fiscalização é uma consequência, porque hoje a fiscalização, se você tem planejado o território e sabe quais são as atividades que são permitidas e que você pode incrementar sobre esse espaço, porque é um espaço que tem aquela vocação para isso, você automaticamente vai fiscalizar por satélite. A única coisa que você pode fazer é ir lá, olha lá está um foco de fogo dentro da área de preservação permanente. Então eu vou lá e imediatamente sei que aquilo lá tem que ir lá e punir. Ou então é um foco de fogo dentro de uma área que é permitido, por exemplo, a derrubada para fazer determinadas atividades. Eu, no máximo que vou fazer é ir lá fiscalizar para ver se eles estão licenciados, porque quando se fala em licença nesse país, se acha que licença ambiental é o problema, é a solução dos problemas ambientais. Não é. A licença ambiental, ela licencia se você tem zoneamentos adequados. Porque quando você não tem zoneamento, isso vira burocracia. Fica passando 20 anos nas secretarias de meio ambiente para se discutir. Porque eles não têm lei para dizer se pode ou não pode.
Então, tem que fazer planejamento territorial e definir, nesse espaço eu posso permitir tais e tais atividades. Aí você licenciar as atividades. É lógico que tem que licenciar. Até porque, mesmo nos espaços que é permitido determinadas atividades, eu não posso causar dano ambiental, porque o dano ambiental é a regra. Isso é, qual é a regra do direito ambiental? Primeira, não causar dano ambiental. Outro dia eu estava lá em Torres falando para o pessoal, no nosso núcleo da universidade, e alguém me perguntou, professor, e o problema dos quiosques à beira da praia? E o promotor estava do meu lado. Eu olhei para todo mundo e disse assim, está causando dano ambiental? E o promotor disse, não. Mas então eu não vejo problema. Ah, mas está muito em cima da praia. O homem tem que conviver com o meio ambiente. Está na hora de parar com essa ideia de que nós temos que afastar o meio ambiente para longe da gente e viver isolado no meio das pedras, numa cidade selvagem. O meio ambiente é parte da gente. Nós não nascemos numa cidade, nós nascemos lá na terra, lá na mata, lá no interior. Então, a convivência do homem com o meio ambiente é a regra que tem que se pautar daqui para frente. Mas essa convivência tem que ser uma convivência, primeiro, ética. Meio ambiente não é objeto. Nós transformamos o meio ambiente em objeto. Aquilo lá é matéria-prima para ganhar dinheiro. Não, não é. Meio ambiente é vida. Igual a minha, igual a tua. E por isso ela tem que ser tratada de outro jeito. Então, essa convivência ética, essa harmonia entre o homem e o meio ambiente é que dá qualidade de vida. E se nós não pensarmos assim, nós vamos cada vez mais termos problemas de qualidade de vida. Se nós pegarmos as nossas cidades, nós vamos falar depois, nós vamos ver qual é a problemática da saúde da cidade. É meio ambiente. Ainda se tem muito a ideia de que a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento econômico não podem andar juntos, mas ao mesmo tempo se fala muito em desenvolvimento sustentável, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre quais as ideias defendidas pelo desenvolvimento sustentável. O problema do desenvolvimento sustentável é que nesse ranço ideológico que nós temos ainda, a gente pensa que é um problema social ou um problema econômico. E nós fazemos uma discussão radical sobre o que é mais importante, se é o social ou se é o econômico. E esquecemos o meio ambiente. O meio ambiente é normalmente relegado ao segundo plano, quando na prática o meio ambiente é a base, é a plataforma onde se assenta o econômico e o social. E se eu não discutir isso de forma planejada, isto é, planejamento territorial da ocupação humana, social e econômica sobre os espaços ambientais de forma sustentável, o que é? É você não gerar dano ambiental. É você respeitar o meio ambiente. É você ter uma postura ética com o meio ambiente. Né? Então, veja que o planejamento, ele possibilita o desenvolvimento sustentável. Porque aí o que eu vou fazer? Sobre o espaço que tem vocação para turismo, eu vou botar turismo. Sobre o espaço que é uma biodiversidade, eu vou preservar. Sobre o espaço que é vocação, pode ser colocado indústria, eu vou colocar indústria. Sobre o espaço que tem vocação natural para o plantio de soja, cultivo da uva ou então a criação de gado, eu vou botar essa atividade. Mas isso é planejamento. E isso é sustentabilidade, e isso é que gera sustentabilidade. É o planejamento de formas respeitando o meio ambiente. E para que seja feita um planejamento assim eficaz, bem pensado, tu acha que falta, de certa forma, uma certa aproximação dos políticos com as universidades, com a pesquisa, com a ciência? Esse é um grande problema. Os políticos não acreditam nas universidades. São poucos. Eu vejo quando nós tentamos fazer os planos diretores nas nossas cidades, e aí a gente percebe quem acredita e quem não acredita. Né? Os políticos se fecham lá nos seus gabinetes e esquecem que eles não sabem tudo e que nós nunca sabemos tudo, e nem eu, nem ninguém. Que nós precisamos nos assessorar.
Antes da pandemia eu estive em Portugal ajudando inclusive a fazer um trabalho, e uma coisa que me chamou a atenção, eles chamaram todas as universidades melhores que tinham pesquisa na área de planejamento territorial, e chamaram todo mundo e estão fazendo planejamento territorial de todo o país. Através de quem? Através da universidade. Isso é, a universidade é que tem pesquisa, a universidade é que tem interdisciplinaridade, a universidade é que tem os vários conhecimentos necessários para se incrementar essas atividades, porque planejamento territorial não é o problema meramente de medir terra. É um problema da vocação da terra, e isso é epistêmico. Envolve vários conhecimentos. E quando a gente fala de áreas urbanas, quais são os principais problemas que a gente encontra com relação ao meio ambiente? Eu diria que o Brasil tem uma dos mais problemáticas formas de ocupação urbana. A nossa ocupação urbana, na forma como nós estamos fazendo, ela está decadente, está à deriva, está sem freios e sem coordenação nenhuma. Por que eu digo isso? A cidade cresceu sem planejamento. E aí o que acontece com uma cidade de São Paulo, que nem São Paulo, que é uma cidade maravilhosa, com um PIB enorme, com uma riqueza enorme, né? Você tem lá semanalmente ou diariamente alagamentos. Isto é, a água da chuva desce no telhado e vai para a rua. Qual é o problema? Problema ambiental. Isto é, toda propriedade ou várias propriedades tem que ter no seu conjunto áreas de permeabilização. Isto é, aonde a chuva desce e vai lá naquele espaço, se infiltra e alguma coisa pode sair para a rua. E aí você não alaga a rua. E não alaga as casas. Qual é o problema de alagar a rua? Não é só o problema do risco de vida, dos desmoronamentos, ou então dos danos materiais. Mas é fundamentalmente um problema de saúde. Isso é, a infiltração dessas águas para dentro das casas, para dentro dos jardins, para dentro de todas as frestas e bueiros, etc., ela vai saindo e vai deixando lá resíduos de lixo e de doenças. Isso contamina o cidadão. Então, um dos grandes problemas de saúde da população urbana é o problema do alagamento. Por quê? Porque a chuva baixou, foi embora. Sim, baixou, foi embora, mas deixou rastros. Que rastros deixou? Vai lá, verifica. Faça uma análise. Então, esse é um problema ambiental que tem que ser sanado. Tem formas de resolver? Tem. Veja que, inclusive, os planos diretores deixam lá 20% de área de permeabilização. Só que o que acontece? Se você pegar todas as nossas áreas de permeabilização, qualquer cidade, vou começar por Caxias, você não tem 20% de terra dentro da propriedade que está lá para a permeabilização das águas. Por quê? Porque depois do habite, todo mundo fez lá a sua garagem, fez lá a sua calçada, fez lá a sua churrasqueira, fez lá mais uma casa, fez lá mais isso, mais aquilo. E ninguém diz nada. Isso precisaria ser fiscalizado, então? Precisaria fiscalizar, mas também precisaria ter outro instrumento. Por exemplo, eu tenho aconselhado que, nesse caso da área de permeabilização, o proprietário tenha que definir a área. O município determina no plano diretor a definição do espaço. Isso é, onde é que você vai deixar a área de permeabilização? De preferência, ela deve ser na frente entre a casa e a rua, porque aí fica bonito, dá visibilidade, fica mais agradável, você pode plantar árvores, isso é, você vai ter uma rua arborizada, né? É a preferência. Em termos até de beleza da cidade, de valor das propriedades futuramente, isso seria o ideal. Então você deixaria na frente da casa 20%, entre a rua e a casa, e isso passaria a ser delimitado na escritura, no mapa,
que vai para o registro de imóveis, e o registro de imóveis registra, e quando você for vender a tua casa, você tem que provar que aquele espaço realmente ainda existe. Porque senão você não vende. Você vai dizer, mas isso é penalizar o cidadão? Não é penalizar o cidadão, é salvar o cidadão do desastre futuro. E qual a solução para as áreas que já estão construídas? Isso é um problema de engenharia, né? Você não vai mais resolver isso com um ambiente agradável, você vai resolver com tecnologia. Isto é, eu posso fazer uma cisterna abaixo do prédio, eu posso fazer e canalizar a água da chuva que vai para a cisterna, e depois, nas estiagens, elas descem para a rua gradativamente, vai para os bueiros gradativamente. Isso, inclusive, vem melhorar a qualidade do sistema pluvial de esgotos, né, porque na estiagem eles ficam secos e aí começa a cheirar. Então, você continua drenando o esgoto, né? Ou então você começa a fazer outras coisas que estão fazendo aí, telhados verdes, né? Mas não é suficiente. Isso resolve em parte o problema. Então, dá para resolver aquilo que nós já temos aí, reocupação das águas, da chuva, né? São todas formas que a tecnologia permite que você faça, mesmo nesses espaços que já está consolidada a ocupação. Só que tem um problema, né? Isso é artificialização do meio ambiente. Não é o ambiente natural, que é aquilo que nós precisamos para um ambiente chamado ecologicamente equilibrado, que está lá no 225 da Constituição e que é um direito do cidadão. Voltando para a questão da Amazônia, tem investimentos estrangeiros também, né, para a questão da preservação da Amazônia, mas, por exemplo, o Fundo Amazônia, ele foi parcialmente bloqueado, uma parte, porque tinha investimentos da Alemanha, da Noruega, porque o desmatamento estava aumentando. Tu acha que é importante esses fundos? Por que esse dinheiro não está sendo utilizado, né, nessa preservação? Isso aí são posições políticas, né? Lógico, tem muito viés político. Agora, veja que se o Brasil fizesse o seu tema de casa, aliás, o Brasil fez o tema de casa fazendo a lei. Só não está fazendo o seu tema de casa fazendo o planejamento, definindo os espaços que devem ser preservados. Porque aí ninguém vai mais discutir. E outra coisa, isso não é um programa de um presidente. É um programa de um país, de uma nação. Isso é, você tem que colocar na lei, e nós temos instrumentos na área ambiental que inviabiliza que o Poder Executivo, por exemplo, manipule a questão ambiental. Porque hoje, se você praticar determinados atos na área ambiental, isso é crime. E você acaba indo para a cadeia. Então, é difícil, né? O que acontece na prática? É fechar os olhos. Como você não sabe aonde é que tem que ser preservado, você fecha os olhos. E não faz nada. Né? Porque isso gera ganhos políticos. É o caso da cidade. Por que o prefeito não vai lá e notifica todo mundo para preservar a área de permeabilização? Porque isso não dá voto. Mas se isso estiver na lei, amarrado com instrumentos jurídicos que dá segurança, não tem prefeito, não tem governador, não tem presidente que pode mexer. Então é isso que nós temos que fazer. A questão hoje é, e aqui eu estou falando como uma pessoa representando o direito. A questão hoje, nós temos que nos dar conta do seguinte, que planejamento a longo prazo só tem um instrumento capaz de fazê-lo, que é o direito. Não adianta eu inventar mapa, não adianta eu inventar lei sem instrumentos jurídicos adequados, porque não vai funcionar. Né? Adianta você botar lá na Constituição que todo mundo tem direito à habitação, à saúde? Adianta? Se você não criar instrumento jurídico para que isso aconteça, adianta você dizer que a Amazônia tem que ser preservada e que está na lei? Não, você não sabe aonde tem que ser preservado. E, aliás, tem uma outra coisa, né? Voltando à questão da cidade, que é muito mais grave. É hipocrisia o que nós fazemos nesse país quando ignoramos o crescimento informal
das periferias da nossa cidade por duas razões que geram dois problemas graves. O primeiro, ele é falta de planejamento. Isto é, por que as pessoas vão para a periferia? Eu estou falando periferia informal, sem planejamento. Porque eles não têm espaços na cidade organizada, planejada para eles. A cidade organizada, planejada, tem espaço para quem ganha bem. Um lote numa cidade que nem Caxias custa 150 mil no mínimo. E 150 mil não é dinheiro para quem ganha 2 ou 3 mil reais por mês e tem que sustentar a família. Então, nós não pensamos nessa outra camada da população que também precisa de espaço planejado para ela, de forma mais barata, com terrenos menores, com infraestrutura adequada, com instrumentos jurídicos urbanos capazes de aportar dinheiro para cima dessas estruturas que são necessárias para lotear. Na diversificação da construção de loteamentos populares e não ser monopólio apenas do Estado. O Estado tem monopólio disso. Aí, como o Estado não tem dinheiro para fazer, não faz. Aí você tem hoje, no mínimo, 38%, 40% da população brasileira que está na periferia. Qual é o problema? Exclusão social. Uma cidade excludente. Segundo problema, a área ambiental. Isso é, eles estão lá implantados de forma inadequada, gerando danos ambientais porque eles não sabem o que tem que ser feito e aonde tem que ser feito. Não é culpa deles. Então, a maior degradação ambiental nesse país está na exclusão social que as nossas cidades fazem ao não fazer planejamento territorial para todos os seus cidadãos. Quais são efetivamente as políticas públicas, as ações governamentais que deveriam ser tomadas, considerando que essas áreas que não deveriam estar ocupadas, estão ocupadas e que com a chuva gera desmoronamentos, alagamentos? Agora que o problema já está instaurado, o que o governo deveria fazer para solucionar isso? Isso é uma coisa muito complexa. Eu diria assim, São Paulo só tem uma saída, né? E vai acontecer com o tempo. Na medida em que esses alagamentos, por exemplo, vão acontecendo, o que vai se dar? Vai se dar a desvalorização dos imóveis. Aí você vai encontrar lá um imóvel, vende-se, aluga-se, vende-se, aluga, e os imóveis desocupados. E aí, daqui a pouco, o que os caras fazem? Desmontam o prédio e fazem uma coisa diferente que se adequa à questão ambiental. Porque eu digo sempre isso para os meus alunos. Não adianta insistir em fazer ocupações que geram danos ambientais, porque mais cedo ou mais tarde elas desaparecem desse lugar. O meio ambiente não usa das leis positivadas para penalizar, mas eles têm as suas próprias penas. O desmoronamento de Petrópolis, por exemplo, de tantos centenas e outros que já aconteceram e que vão acontecer, porque essas ocupações densificadas, informais, que estão nas encostas que deveriam ser APPs, ou no mínimo ter uma ocupação diferenciada, porque eu sou contra essa coisa de dizer assim, não dá para ocupar nada. Não. Qual é a vocação do espaço? O que pode se fazer naquele espaço? Eu tenho dito para o prefeito aqui em Caxias sobre as bacias de captação. Eu digo, o conceito de bacia de captação não é o que vocês têm aí. O conceito de bacia de captação de água tem duas coisas que devem se observar. Primeiro, a taxa de ocupação baixa para permitir a permeabilização das águas. E segundo, as atividades que você vai permitir nesses espaços que não gerem danos ambientais sobre os rios que vão abastecer a cidade. Então, são conceitos que devem ser reformulados e adequados para você planejar. Então, a ocupação lá em Petrópolis, ela está errada, não dá para densificar aquilo lá. Eu posso até fazer alguma coisa lá em cima. Mas aquele tipo de população tem que ter seu espaço adequado. Em outro local adequado, com vocação, com possibilidade de você densificar. De ter uma taxa de ocupação elevada, porque senão é lógico, vai cair.
E nós vamos ver daqui para frente centenas, infelizmente eu tenho que dizer isso, são todos desastres anunciados previamente. Tu sabe que um dia vai cair. Por quê? Porque não tem saneamento, as águas elas vão penetrando embaixo da terra, vão filtrando. A encosta normalmente tem 1 metro, no máximo 2 de terra. Aí quando toda essa terra amoleceu, o que acontece? Ela desce. E desce todo mundo junto. E por que tu acredita que nenhuma ação efetiva está sendo tomada com relação a isso? Isso são coisas que se faz a longo prazo. Você pode começar a fazer e tem que começar a fazer, saneando o que tem aí, mas você tem que planejar a expansão da cidade e as novas ocupações para não aumentar o problema. Hoje nós temos aí uma lei chamada Lei de Regularização Fundiária. O que é essa Lei de Regularização Fundiária? Ela está dizendo o seguinte, ela está reconhecendo que nós, até aqui, permitimos a ocupação irregular, desregrada, sem nenhuma preocupação ambiental, e social e econômica. E aí agora nós temos que regularizar. Mas nós não podemos regularizar para o resto da vida. Isso custa muito caro. Caro em termos de recursos e muito mais caro em termos de qualidade de vida da população. E a questão da convivência do meio ambiente com o agronegócio, qual que é o principal problema com relação a isso? Tanto a questão do desmatamento quanto da poluição do solo. O que está faltando para haver uma convivência harmônica entre esses dois pontos? Falta sensibilidade ambiental. Veja que nós não precisamos desmatar para incrementar o agronegócio. Nós temos terras aí aos montes. O Brasil é riquíssimo. Nós plantamos do norte ao sul, do Iapoque ao Chuí. Isso nenhum país do mundo tem isso. A maioria dos países tem neve durante 6 meses, 8 meses, tem outros problemas graves, tem secas. Nós temos a possibilidade de fazer isso. Então, nós somos, em termos de riqueza para o agronegócio, nós somos fantásticos, nós somos uma potência, nós somos ricos. Então, o que o agronegócio tem que se dar conta é que ele precisa conviver com o meio ambiente. Não é desmatando mais um pedaço onde não é permitido que eu vou melhorar o agronegócio. A tecnologia hoje possibilita que você faça milagres em espaços menores. Então, se nós pudermos preservar, e o Brasil, graças a Deus, ainda tem mais de 60% do seu espaço preservado em termos de ocupação. Aliás, nós não ocupamos 2% do espaço com as cidades brasileiras. Dá 1,8%. Então, nós temos espaço aí sobrando. Só que esse espaço que está sobrando, ele é um espaço riquíssimo e que nós podemos transformar na riqueza do futuro do país. A gente falou aqui sobre vários pontos, mas se tu fosse dar um ponto principal de o que os governantes, muitos que vão assumir esse ano, né, governadores, presidente, precisam pensar, o primeiro passo, a primeira coisa, a coisa mais importante que precisa ser pensada e realizada em termos de meio ambiente, o que seria? Eu estaria te dizendo assim, ó, o Brasil não planeja meio ambiente, o Brasil planeja receita e despesa. Se você pegar o Ministério a União, os estados e os municípios, você vai verificar que as secretarias de planejamento trabalham o quê? Receita e despesa. Então a gente planeja receita e despesa. Receita e despesa é resultado. Nós precisamos trabalhar a origem da receita e da despesa. Onde é que se dá receita e despesa? Nos espaços, né, bem ocupados. E isso é planejamento territorial. Isso é, o Brasil precisa pensar a longo prazo. E para pensar a longo prazo tem que planejar o seu território e definir quais são as atividades que ele quer incrementar em cada espaço desses. E dar segurança para quem vai investir sobre esses espaços. E não ficar toda hora, né, criando problemas.
Nós falamos da questão da licença ambiental. A licença ambiental é hoje uma forma, né, de impedir que se faça as coisas rapidamente. E você vai ver que no final depois eles licenciam. Mas não pode ser assim. Se aquele espaço é permitido aquela atividade e o cara provar que ele não causa dano ambiental com aquela atividade que ele vai desenvolver naquele espaço, se licencia. Isso demora no máximo 2, 3 meses. Aqui no Brasil nós demoramos 20 anos para fazer uma licença ambiental. Nós temos discussões, né, da infraestrutura, por exemplo, de ferrovias, andando há 20 anos por aí. Mas isso é incompetência. Incompetência, não é preocupação com meio ambiente. Preocupação com o meio ambiente é definir aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso fazer. E isso é planejamento territorial. Isso é preocupação com o meio ambiente. E com o desenvolvimento e planejamento futuro do país. Licença ambiental é um mero paliativo de você fiscalizar a atividade que o cidadão vai fazer no local que é permitido aquela atividade, para que ela não se exceda, causando dano, porque o dano é que não é permitido. Foi muito esclarecedora essa conversa. Para finalizar, professor, eu queria fazer umas perguntinhas rápidas, de resposta rápida, contigo. Assim, primeiro, eu queria que tu desse uma dica de livro. Pode ser sobre meio ambiente, como pode não ser. Eu vou te dar um livro meu, Inteligência Artificial, Meio Ambiente e Cidades Inteligentes. Um lugar que tu indicaria que as pessoas visitassem, assim, uma cidade, um estado ou um país que tu tenha visitado e que tu ache que é legal, assim, indicar? Apesar de ser italiano, eu gosto muito de Portugal. Portugal é um país, para mim, exemplo de uma série de coisas. Eu acho fantástico. Algum lugar específico? Qualidade de vida de Portugal. Não, lá não tem lugar. Qualquer lugar que você morar. E uma frase ou um pensamento assim que tu leva para a vida? Princípios de vida você tem que adotar para ser feliz. E essa é uma escolha de cada um. Porque quando você não adota princípios de vida que são permanentes, duradouros e de planejamento da tua vida, eles acabam criando problemas lá na frente. O planejamento ambiental e planejamento de vida também, né? E o planejamento de vida são princípios. Bom, eu queria te agradecer novamente pela presença, por ter aceitado o nosso convite, por compartilhar todo esse conhecimento também com a gente. E convidar todo mundo para continuar acompanhando nosso podcast no YouTube e no Spotify, e também todas as novidades no Instagram, @uxplay. A gente volta na semana que vem. Até a próxima!